Em relação às investigações sobre o Ministério da Educação, né? A gente sabe da dificuldade neste momento da abertura de uma CPI no Senado. Eu queria saber como é que está isso. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, respondendo a um seguidor no Twitter, disse que em 100 anos ele saberia a respeito do que está acontecendo em relação às visitas dos pastores no Palácio do Planalto. O governo colocou o sigilo de 100 anos em relação a essas visitas e essas reuniões. Queria saber o que o senhor acha disso, desse sigilo de 100 anos e como é que está o andamento do pedido da abertura de uma CPI do MEC no Senado. Olha, sinceramente, eu acho que esse casamento do Bolsonaro com o Centrão significa, em português claro, o maior atraso em todos os aspectos da vida nacional. O que nós estamos vivendo em vários campos da administração é um verdadeiro mar de lama, né? E o presidente da República, confiando na impunidade, no aparelhamento das instituições, da Procuradoria-Geral da República, ele ousa decretar sigilo sobre tudo que o compromete de 100 anos, né? Para que isso, na prática, não possa ser investigado. Comissão parlamentar de inquérito deve existir toda vez que um fato grave está sendo praticado e não está havendo a consequente investigação pelos canais competentes, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Quer dizer, aí quando isso está acontecendo e é preciso fazer cessar aquele escândalo ou aqueles escândalos, faz-se uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma espécie de investigação especial, extraordinária. Ela precisa acontecer com relação à necessidade de esclarecer tudo o que está acontecendo no MEC, né, e com relação à necessidade de esclarecer também o aparelhamento do Estado, que está sendo feito pelo Centrão, com o apoio incondicional do Bolsonaro. O que nós estamos vendo no FNDE, no MEC, o que nós vimos em Alagoas com relação à robótica, o presidente da Câmara dos Deputados, como o operador do orçamento que deixou de ser público, passou a ser um orçamento privado, ele manda para alguns municípios recursos sem que haja sequer o pedido dos municípios para robótica. Uma empresa de um correligionário seu, de um amigo seu, procura o município na sequência, leva uma ata de uma outra prefeitura e o município passa para aquela empresa em função daquela ata por preços superfaturados de 500%, 600%, né? Os recursos da robótica. No caso, mais de 70% dos recursos foram para poucos municípios de Alagoas e para 2 municípios de Pernambuco e para o município de Dourados, todos agenciados pelo presidente da Câmara dos Deputados, que não abre processo de impeachment contra o Bolsonaro, né, que administra uma circunstância de chantagem e de ocupação de poder, não é, usufruindo cada vez mais de processos lamentáveis, odiosos de corrupção, de beneficiamento de pessoas com dinheiro público e de interferência e deturpação do próprio processo político eleitoral. Eu pedi ao Tribunal Superior Eleitoral e depois ao Supremo Tribunal Federal a suspensão dessa excrescência chamada orçamento secreto. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Senador, o Brasil tinha avançado bastante com relação à transparência. Enterrar a transparência nessa hora para abrir lugar para o orçamento secreto no Brasil, transformando o orçamento que deveria ser público em orçamento privado, é um retrocesso inominável contra o qual todos nós precisamos estar. Então, nós estamos tentando arranjar as últimas assinaturas para a Comissão Parlamentar de Inquérito. O governo retirou 3 assinaturas, na verdade 4 assinaturas, porque você precisa incluir também aí a tentativa de assinatura da senadora Rose de Freitas, através do seu gabinete. Depois ela própria disse que tinha havido um equívoco, uma fraude, talvez do próprio gabinete, ela não explicou bem.
né? Mas o fato é que ela retirou a pretensão de assinar, mais o senador Iovisto, mais o senador Everton e mais o senador Stevenson. Esses quatro, quantos já foram repostos? Nós estamos repondo essas assinaturas. Está faltando quantas? Quantas estão faltando? Quantas assinaturas? Está faltando, na verdade, uma assinatura, porque nós tivemos a assinatura do senador José Serra e nós temos o compromisso do senador Marcelo Castro de assinar, que está tentando, inclusive, investigar esse caso na Comissão de Educação que ele preside, e nós temos também um compromisso, precisando apenas de uma assinatura do senador Jader Barbalho, que conversou com o senador Randolfo Rodrigues. Agora, o presidente do Senado falou ontem, falou que não achava necessário a abertura de uma CPI e disse que a CPI poderia, inclusive, enviesar essa discussão do processo eleitoral e que precisava ter dados para abrir. Ele, de certa maneira, foi contra Rodrigo Pacheco a abertura da CPI, né? Isso não surpreende, porque o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele é sempre contra a instalação de comissões parlamentares de inquérito. Foi exatamente o que ele fez por ocasião da tentativa de instalação da comissão parlamentar de inquérito da Covid. Né? Ele ficou contra, nós tivemos que, através do Alessandro e do Cajuru, que ir buscar essa instalação em função de decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, não sei por que ele é contra. Porque esse argumento de que precisa observar o fato determinado, ele é um argumento sofrível sobre qualquer aspecto, porque neste caso nós não temos apenas fato determinado, nós temos fatos determinados. E esse argumento de que não pode haver investigação em ano eleitoral é pueril. Em português claro, significa dizer que em ano eleitoral pode se roubar impunemente. E isso não pode continuar a acontecer no Brasil. Eu lamento muito a posição, não é, de retrocesso, de esmagamento da transparência, que, mais uma vez, é tomada pelo presidente do Senado Federal.